Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso Somente a Escritura e é uma alegria para mim poder estar nesse momento com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Lembrando que hoje a nossa transmissão é um pouco diferenciada, porque essa transmissão que você está acompanhando neste momento é uma transmissão já gravada, certo? Devido a algum compromisso particular, eu deixei gravado para que nós pudéssemos transmitir nesse mesmo horário que nós sempre transmitimos os nossos somente as escrituras. Então, eu peço a você que, se você tiver alguma dúvida para você em relação ao conteúdo, em relação à exposição que nós faremos aqui, eu peço para você deixar depois do vídeo, né, depois que terminar essa apresentação, ou agora mesmo, na verdade, nos comentários a sua dúvida, que durante ali o período da transmissão eu estarei acompanhando os comentários e você pode fazer a sua pergunta ali e eu vou responder pelos comentários para que nós possamos também ter essa interação. Antes, irmãos, de nós darmos continuidade ao estudo que nós estamos fazendo de 1 aos Coríntios, no capítulo 14, e agora falaremos dos versos de número 26 até o 40, eu gostaria de, como nós sempre fazemos, apresentar um pouco da nossa igreja, especialmente para você que tem acompanhado alguma das nossas transmissões pelo canal do YouTube, ou você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Queremos dizer que nós somos a Igreja Presbiteriana de Osasco. Nós estamos situados aqui na rua Paulo Liço-Riso 207, no centro de Osasco, próximo à Câmara Municipal. E queremos te fazer um convite a todos que participem dos nossos cultos, que venham celebrar a Deus conosco às 9 da manhã, todos os domingos, e às 18 horas também. Os nossos cultos matutino e vespertino, que existem para glorificar a Deus, para sermos edificados pela sua palavra. Convidamos vocês também para que participem da nossa escola bíblica dominical, às 10h30 da manhã, onde estudamos sobre vários temas teológicos, temas apologéticos, temas sobre cosmovisão cristã. Queremos convidar você para que participe conosco. Uma das grandes alegrias que nós temos em sermos cristãos é poder estar na igreja, em podermos professar, dizer que somos crentes, é estar na igreja do Senhor. Então, eu convido você para que venha, participe conosco, se você puder. Se você vai estar aqui por Osasco de passagem, passa aqui para poder cultuar a Deus conosco, para tomar um café com a gente também, certo? Então, deixamos esse convite para você. Lembrando que após esse vídeo, como eu falei, esse vídeo de hoje, ele está numa modalidade diferente, exclusivamente hoje. Nós estamos gravando essa transmissão. Essa é uma transmissão gravada que está no ar nesse momento, no horário que nós sempre fazemos, mas nas posteriores nós retomamos aí o nosso modo tradicional, o nosso modo de sempre, né? De fazermos as nossas lives ao vivo para podermos estudar a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, sem mais comentários, eu gostaria de convidar você para que nós juntos hoje leamos a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, no capítulo 14, do verso 26 ao 40, certo? Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia que está aí, seja no celular, seja ela impressa, mas tenha sempre a palavra de Deus diante de você, para que nós possamos, então, fazer esta leitura nesse momento. Então, eu convido você para lermos juntos, que diz o seguinte: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente. E haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado, na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem,
Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo a vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, este é um dos textos mais sublimes da carta de Paulo aos Coríntios, que, de uma maneira geral, regula aquilo que estava acontecendo de maior problema dentro da igreja, que era o uso inadequado dos dons espirituais, certo? Paulo, nesta longa sessão que ele iniciou no capítulo 10 e vai até aqui o capítulo de número 14, ele fala um pouco a respeito dessa questão do culto que envolvia a igreja de Corinto. Então, ele começa falando desde a questão da autoridade da mulher, que ela tinha que, as mulheres que profetizavam, que oravam no culto, elas deveriam cobrir a cabeça, porque aquilo era um símbolo, vamos dizer assim, contextual, de que elas estavam debaixo de uma autoridade, da autoridade do seu marido, debaixo da autoridade dos pastores, dos presbíteros daquela igreja. Ele fala também um pouco em relação à ceia do Senhor, como ela deveria ser administrada, uma vez que ocorria lá uma festa chamada Ágape, todos os meses que eles se reuniam para tomar a ceia, e nessa festa os mais pobres eram deixados de lado, as pessoas se empanturravam de comida, se embriagavam com vinho que era oferecido na ceia. Então, Paulo, ele vem regular esse momento também, porque era um momento solene, era um momento de culto, no qual acontecia, de fato, esta celebração, certo? Paulo fala também a respeito dos dons espirituais, o dom de profecia, o dom de língua, Deus deu um dom para cada um, que nós somos como um corpo, como diversos membros. Deus não dá apenas um dom para toda a igreja, mas vários, para que ocorresse o que é a edificação. Ele fala a respeito do dom do amor, né? Não que o amor seja um dom, podemos dizer assim, mas o amor como um princípio norteador de como esses dons devem ser usados, de fato, como esses dons eles devem ser administrados, ser colocados, exibidos diante da pessoa, visando o bem, o amor do irmão, o bem do irmão. E também, aqui, ele fala especificamente sobre os dons de profecia e de línguas, como nós falamos na nossa última live, certo? Tratando-se de profecia, um caráter um pouco diferente daquela que acontecia no Antigo Testamento, certo? Em que aquela profecia ela tinha um caráter revelacional, no sentido de Deus trazendo a revelação da sua vontade para o povo, certo? De uma maneira audível por meio da boca dos profetas. Os profetas denunciavam o Estado de Israel, apregoavam esperança para Israel, eles tinham oráculos que Deus dava para eles, oráculos que eles recebiam da parte de Deus, seja de forma extemporânea, ou que eles buscavam mesmo por meio do estudo, da compreensão da lei do Senhor, e que eles viviam, de fato, na sua carne, por meio até mesmo de uma certa teatralidade ali na execução de alguns dos chamados atos proféticos que os profetas faziam para exemplificar a questão do cativeiro, a liberdade, para mostrar, ilustrar, de fato, de uma maneira um pouco mais visível, lúdica,
para que aquelas pessoas compreendessem aquilo que Deus está falando. E o dom de línguas, como nós falamos, trata-se de fato de alguns irmãos que recebiam mensagens numa língua diferente, numa língua que eu creio que, como muitos comentaristas vão por esta linha, uma linguagem humana, um idioma humano que a pessoa não conhecia, e ela mesma era tomada pelo Espírito Santo, falava, recebia essa mensagem nesta língua, certo? E tudo para trazer uma edificação, uma exortação, um encorajamento, né? E o dom de profecia, só voltando aqui, que eu não concluí aquilo, o pensamento que iniciei, mas não tinha esse caráter do Antigo Testamento, como eu disse. O dom de profecia era um dom mais de encorajamento, um dom de amonestação pela palavra. As pessoas eram encorajadas de forma extemporânea pelo Espírito Santo de Deus a encorajar uns aos outros, a exortar uns aos outros pelas escrituras do Antigo Testamento, pela doutrina dos apóstolos. Então, o desejo, de fato, de Deus era trazer edificação para o seu povo. E Paulo mostra, no capítulo 14, que o dom de profecia, ele tem mais, vamos dizer assim, utilidade para a igreja do que o dom de línguas. Apesar de que o dom de línguas também é um dom do Espírito de Deus, que pode trazer edificação para a igreja, desde que ele seja administrado da forma correta, certo? Paulo vai encorajar os irmãos, no capítulo 14, a buscar o dom de profecia, que é esse dom da palavra que as pessoas recebiam, de eles poderem profetizar umas às outras, ensinar umas às outras. E esse dom, como nós vamos falar aqui posteriormente, hoje ele está equivalente ao dom da pregação expositiva, que os pastores, ministros, presbíteros e até mesmo pessoas leigas podem fazer, certo? De alguma maneira, debaixo da autoridade do conselho, da igreja, expondo a palavra de Deus, a doutrina que Deus tem nos dado por meio dos profetas e dos apóstolos. Então, Paulo falou um pouco com propriedade a respeito desses assuntos que são pertinentes ao culto. E agora, nesses versículos que seguirão, ele vai dar aqui para nós 4 princípios especificamente. 4 princípios que Paulo destaca aqui sobre como deve ser, então, o culto ao Senhor, especialmente no que tange à administração desses dons espirituais que estão sempre em voga ali no culto da igreja de Corinto. Então, do capítulo 26 ao 40, Paulo estabelece esses 4 princípios. E eu quero trabalhar com vocês aqui, que são princípios que, embora a nossa situação hoje temporária, seja diferente, né, da situação de Corinto, nós não vemos a manifestação de dons extraordinários como havia em Corinto, são princípios também que nós podemos aplicar à nossa vida, ao nosso culto de fato. E aqui o intento de Paulo é mostrar o quê? Que o culto não é uma exibição dos dons, uma exibição individualista das pessoas. O culto, ele tem como propósito glorificar a Deus, adorar a Deus, que está, vamos dizer assim, nas entrelinhas dessas palavras, que é o propósito primordial da nossa existência, mas, primeiramente, para edificar as pessoas, para que haja edificação, para que haja palavras sendo colocadas no coração das pessoas. Então, o propósito do apóstolo Paulo é mostrar, olha, o culto não é para a sua satisfação pessoal, não é para satisfazer o seu anseio por falar línguas, por profetizar e por querer ser visto e por querer ser notado. O propósito do culto especificamente é a edificação dos outros. É a edificação mútua. Então, ele vai destacar 4 princípios que eu vou falar com vocês aqui. Esses princípios são, primeiramente, edificação, organização, pregação e submissão. Então, eu quero destacar, pensar com vocês sobre esses 4 princípios de uma maneira breve, certo? Falando aqui um pouco aquilo que Paulo nos ensina neste texto. Então, vamos para o primeiro princípio, que é o princípio da edificação, que está no versículo de número 26, que diz o seguinte: o que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem,
Um tem um salmo, outro um ensino. Este traz uma revelação. Aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Bem, em primeiro lugar, Paulo vai concluir, então, o pensamento que ele trouxe nos versículos de número 1 a 25, certo? Mostrando que o culto, os dons espirituais, existem com o propósito de trazer edificação à igreja, e eles devem ser utilizados com esse propósito. E no culto, então, quando as pessoas se reúnem com diversidade de dons, para que não haja uma confusão, para que não se levantem pessoas uma atrás da outra, sem nenhuma ordem, sem nenhum princípio, ele destaca aqui que o propósito, o princípio número 1 do culto é a edificação. Então, para que haja edificação, é necessário que se estabeleça uma certa organização, é necessário que se estabeleça um critério, ainda que baseado no bom senso e direcionado também pelo Espírito Santo, sobre como esses dons devem, de fato, ser utilizados no culto cristão. E aqui, novamente, ele faz uma pequena lista. Paulo, ele vai dando algumas listas de dons espirituais. O objetivo de Paulo, ao trazer essas listas, não é ser, vamos dizer assim, fechar demais que só existem esses dons, ou então ser exaustivo nessa lista. Ele dá como, por exemplo, algumas, como exemplo mesmo, utilizando como exemplo daquilo que acontece. Por exemplo, essa lista nós vemos aqui alguns dons que são relacionados a salmo, certo? Doutrina, revelação, língua e interpretação. Aqui, por exemplo, não está contido a oração, não está contido a leitura das escrituras, certo? Que também era um costume que a igreja tinha, como nós vamos ver em outros textos, certo? Mas o propósito de Paulo é mostrar aqui, olha, apesar da diversidade, certo? Primeira coisa que vocês têm em mente, para que vocês não entrem numa confusão, num exibicionismo, vocês têm que entender que o culto é para edificação. Tudo seja feito para edificação. O que é salmo? Salmo é um dos cânticos, né, baseado ali no livro de Salmos, das Escrituras Sagradas, em que as pessoas cantavam e entoavam, acompanhado ou não de algum instrumento. Acredita-se que na maior parte do tempo, devido às perseguições, ou então que vão se intensificar mais para o final do primeiro século, acontecia apenas de uma forma mais a capela, né? Mas a pessoa cantava um salmo ou um hino, certo? Como Paulo vai nos ensinar em outra carta, por exemplo, nos Colossenses. Ou ele vai falar aqui do outro dom, que é o doutrina, que é um ensino mesmo da doutrina dos apóstolos, do evangelho, daquilo que os apóstolos receberam de Cristo, que era compartilhado, né, pelas pessoas, pela igreja, o tempo todo nas casas. Lembra lá de Atos 2, 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? A ideia de que este era um momento de que eles eram formalmente educados, ensinados a respeito do evangelho, a respeito daquilo que, o cumprimento daquilo que aconteceu das antigas escrituras para os dias de hoje, certo? Fala aqui também de revelação. Nossa, e aqui é o primeiro momento, primeira vez que Paulo vai falar a respeito desse dom, revelação, pastor. Então, quer dizer que as pessoas recebiam imagens, visões, assim, entendeu? Daquilo que ia acontecer com os outros, e aquilo era trazido para a igreja, é isso? Nós vamos falar um pouquinho quando nós chegarmos mais a esse ponto. E língua e interpretação, que eram os dons que nós já falamos, que eram as línguas estranhas, idiomas desconhecidos, certo? Línguas que nós entendemos serem humanas, como foi um pouco um movimento parecido ali com o de Atos 2, certo? E a interpretação delas, a mensagem, a pessoa que recebia da parte de Deus, a mensagem que aquela pessoa tinha recebido em outra língua, ela entendeu o significado dela e passava para as pessoas serem edificadas por isso. Então, esses são os dons que tinham ali, que visavam o quê? Edificação. Não era para ser um culto bagunçado. Não era para ser aquela coisa assim, todo mundo falando ao mesmo tempo.
Não era para ser aquele negócio assim, ó, todo mundo faz o que quer, todo mundo canta o que quer, todo mundo prega o que quer. Não. Culto não tem propósito de bagunça, né? Para viver bagunçado. Culto tem que ter uma ordem. E é partindo daí, então, irmãos, que nós vemos o segundo princípio que Paulo destaca nos versículos 27 e 28, que é organização. E essa organização vai perpassar o texto todo, na verdade, certo? Paulo vai trazer todas essas diretrizes com forma de trazer o quê? Uma ordem para o culto. O culto precisa ser ordeiro, precisa ter uma organização. Não é do jeito que você quer, como Paulo está. Paulo está dizendo aqui, pessoal, não é do jeito que vocês pensam que é, ou do jeito que vocês sentem que é, entendeu? É do jeito que o Espírito Santo nos conduz por meio da palavra. E ele diz aqui que essas palavras, ele vai falar mais para o final, é mandamento do Senhor. Vocês têm que obedecer isso daqui, certo? Isso aqui é revelação de Deus no sentido profeta do Antigo Testamento, no sentido apostólico, não no sentido como nós vamos ver depois ali, tá bom? Então, no versículo 27 e 28, ele nos diz o seguinte: no caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, aqui ele começa utilizando esse princípio da organização, estabelecendo primeiramente o dom de línguas, porque nós entendemos pelo contexto que era o dom que talvez a maior parte das pessoas tinham, todo mundo queria ter, certo? E isso estava causando, certo, esse desconforto na igreja, certo? Pessoas que se achavam mais espirituais por falar em línguas estranhas, em línguas, em idiomas estranhos, receberem mensagens em idiomas estranhos, certo? E outras não. Paulo, então, tem em mente o seguinte: olha, esse é o dom que talvez vocês tenham recebido vamos dizer assim, com mais propriedade, mas no culto não pode ser assim todo mundo querendo falar em língua, tá? Paulo vai dizer, olha, eu quero muito mais que vocês falem em coisas de um modo compreensível do que em mistérios, para que haja edificação do corpo de Cristo, certo? Então, diz o seguinte aqui, então. Ele vai nos dar aqui um número de pessoas, dois ou quando muito três, limitando, que não é todo mundo falando ao mesmo tempo, toda hora, sem ter aquela, né, naquele fuzuê, certo? Em segundo lugar, ele diz ordem, um de cada vez. Ou isto sucessivamente, quando muito, dois ou três, e isto sucessivamente, certo? Então, o que está nos dizendo aqui? Que era necessário que aquele que fosse falar em língua, ele falasse, sentasse, houvesse interpretação, como nós vamos ver depois, levantasse outro, falasse e finalizasse. Não era aquela coisa, ó, todo mundo, um fala, os outros escutam. Um fala, os outros escutam, tá certo? Então, tem que ter interpretação. Ó, um princípio para se falar em línguas aqui, ó. Você tem interpretação daquilo que você quer dizer, da mensagem que você está trazendo num idioma, certo? Estranho aos nossos ouvidos, que nós não conhecemos. Então, se você tem interpretação, se você sabe que vai ter a interpretação dessa mensagem, ou então, se Deus levantar, né, um intérprete ali, você fala. Se não tiver, você não fala. Então, veja qual que é o critério. O entendimento, certo? Você falar, adorar a Deus com compreensão, com entendimento. E para que isso fosse necessário, as pessoas teriam, aqueles que falavam, traziam mensagens em línguas estranhas, eles tinham que falar por meio de um intérprete, certo? Então, se não tivesse intérprete, o que eles tinham a dizer? Cale-se, fique em silêncio, fale no seu interior, fale em casa, fale de uma maneira devocional, fale consigo mesmo. Isso vai trazer edificação para você. Deus está te edificando por meio disso daqui, mas para que o culto de fato haja edificação geral no culto, primeiro você precisa ter a certeza de que aquilo será interpretado. Então, se você tiver, vai lá e fala. Se um irmãozinho recebeu uma mensagem,
ele diz assim para você, olha, você recebeu uma mensagem da parte de Deus e Deus me deu interpretação. Vamos lá conversar com o presbítero e a gente vai falar isso no culto para a igreja. Então, pronto. Agora não, se veio naquele momento, você não tem, né, certeza de que isso acontecer, que você vai ter a interpretação daquilo, fique quieto. Então, veja, organização. O culto, ele tem que ter uma organização. Para que as pessoas compreendam, para que as pessoas entendam, é preciso ser organizado, é preciso ser ordeiro, para que Deus, então, edifique o seu povo por meio da sua palavra. No entanto, nós temos um terceiro princípio, certo? Que Paulo vai destacar aqui, e esse dos versículos 29 até o 33, que é a primazia da pregação. Eu posso destacar este ponto dessa maneira. Então, vamos continuar ainda nesse tema, nesse sentido de organização. Paulo fala como que as línguas deveriam se portar, os dons de língua, aqueles que tinham dom de línguas deviam se portar, e agora ele vai falar como aqueles que eram profetas e tinham dons de profecia e revelação, eles se comportavam dentro da igreja também. Tudo nesse sentido de organização. Mas aqui, como Paulo, o propósito de Paulo nesta carta é enfatizar, encorajar os irmãos para que eles procurassem os melhores dons, e dentre esses dons é o de profecia, certo? Então, ele vai trazer aqui um ponto a mais, que é destacar a primazia da pregação da palavra, certo? O culto, ele sempre é majoritariamente impregnado no seu tempo da palavra, da pregação da palavra, tá? Então, veja o que diz aqui o versículo de número 29 até o 33. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tá? Então, ele começa regulando agora como que deveria acontecer a profecia dentro da igreja, que majoritariamente hoje é equivalente, como eu falei para vocês, à pregação da palavra, tá? E é claro, como nós falamos na última live, não quer dizer que era apenas pessoas oficiais. Existia dentro da igreja um nível em que as pessoas poderiam pregar, falar, profetizar, sem que eles fossem, de fato, profetas no sentido oficial, certo? Ou então pastores no sentido formal. Era uma edificação de uns aos outros ali durante o culto, como acontecia. Tá? Então, o que ele começa destacando? Ele vai primeiro para a ordem, para a organização. 2 ou 3 falem. Não é todo mundo falar. Não é todo mundo ter aquele dom de profecia, né? Você fica lá várias e várias e várias horas ouvindo. Não. 2 ou 3. Isso, meus irmãos, nos mostra que os cultos deveriam ser previamente preparados, certo? A liturgia devia ser pensada, quem vai falar, quem vai cantar, quem vai trazer salmo, quem vai trazer profecia, quem vai fazer oração, quem vai fazer a leitura bíblica. Tudo isso era, de alguma maneira, organizado, era uma coisa que se pensava antes, não era chegar lá, vamos chegar todo mundo no mesmo local, o Espírito vai direcionar e a gente vai seguindo aquela onda que a gente acha que é o Espírito. Né? Não, o Espírito também age, o Espírito Santo age na organização. Então, Paulo fala aqui, ó, tem que ter ordem, 2 ou 3, não é para todo mundo falar, certo? E esses profetas, nós entendemos como um pregador chamado Ridderbos, ele fala o seguinte, que esses profetas eram proclamadores impelidos pelo Espírito, que proclamavam a palavra de Deus à igreja, que descortinavam o plano da redenção de Deus em Cristo num sentido pastoral e parenético, que ele fala aqui, né, de exortação, de trazer instruções para o seu povo. Né? Então, Ridderbos, ele nos mostra que esses profetas, eles recebiam da parte de Deus uma palavra que eles tinham de levar às pessoas, seja de forma extemporânea, ou seja porque estudaram, porque lendo as escrituras, Deus fala conosco. Então, eles tinham que falar, e eles descortinavam, né? Aquilo que estava, vamos dizer assim, meio que oculto aos nossos olhos, lembrando que ainda aqui eles apenas utilizavam
as escrituras do Antigo Testamento como um texto, como os rolos, para poderem ensinar as pessoas. E as cartas de Paulo, os evangelhos que foram colocados ali, que estavam circulando, e Deus estava utilizando esses documentos para poder falar com as pessoas. Então, eles recebiam da parte de Deus uma mensagem, certo? Então, aqui mostra que essa pregação era um ensino regular, uma pregação regular e um ensino da Bíblia. Essa profecia está conectada, de fato, a este ministério da pregação e do ensino. Então, essas pessoas, elas recebiam da parte de Deus. E elas eram usadas por Deus para encorajar os irmãos, certo? Edificar e consolar, como diz o versículo 3. Então, o propósito dessa pregação era isso, trazer edificação, encorajamento e consolo para os irmãos. Veja bem, consolo porque estavam num momento de grandes dificuldades, encorajamento para que eles continuassem a persistir na fé, edificação porque eles precisavam receber o ensino da palavra de Deus. Só que tem um propósito aqui, né? Paulo vai nos dizer aqui, olha, tratando-se de profetas que falem 2 ou 3, a ordem, certo? Que eles preguem, que eles tragam ali a palavra de Deus, mas que os outros julguem. Julgamento da palavra. Veja como que isso é interessante, né? As pessoas da congregação deveriam avaliar se aquilo que estava sendo dito realmente era da parte de Deus ou não. Veja, porque muitas pessoas poderiam se confundir, né, achando que estavam impelidas pelo Espírito, e vai lá e fala qualquer coisa que não é do Espírito Santo. Por isso que na igreja de Bereia, né, na cidade de Bereia, existiam lá os crentes que eram mais sublimes do que outros, mais excelentes do que os outros, porque eles comparavam tudo aquilo que o próprio apóstolo Paulo dizia. Eles conferiam nas escrituras aquilo que está sendo dito, ou seja, isso é uma forma de julgamento, de avaliação das palavras que eram ditas ali por meio daqueles profetas. Então, existia ali um senso crítico da parte da congregação, ou da parte dos presbíteros, daqueles que eram oficiais, né, de realmente avaliar se a palavra daquela pessoa era, de fato, uma palavra vinda das Escrituras, que batia com a doutrina dos apóstolos, batia com aquilo que as Escrituras do Antigo Testamento diziam, né? E é claro que se não batesse, né, eles tinham ali aquele momento também para poder corrigir a pessoa, corrigir o ensino que eles estavam falando de forma errada, certo? Então, Paulo diz, olha, então, se você, né, é um profeta, tem profetas na igreja, que falem 2 ou 3 e os outros julguem. E aí, ele continua falando, se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, aqui ele está querendo mostrar, olha, se alguém teve uma revelação, então o profeta senta e aquele que recebeu a revelação fala primeiro do que o profeta. E aqui a grande, vamos dizer assim, a grande desafio nosso é entender o que é esta revelação, certo? E nós vamos ver, né, algumas linhas traduzindo esse termo revelação, né, desde como aquela ideia de você ter uma predição daquilo que Deus está querendo para o seu povo, uma revelação da vontade de Deus para o seu povo naquele momento, naquele local, ou então pessoas que receberam uma previsão de alguns acontecimentos futuros, mas eu caminho na seguinte ideia com alguns comentaristas de que, na verdade, esse termo revelação, ele está mais vinculado a uma aplicação da verdade que é sugerida por Deus, de uma mensagem que foi dita, entendeu? De trazer uma aplicação daqueles textos, daquelas palavras que eram né, profetizadas ali no meio da congregação, do culto, certo? E Deus dava por meio do seu Espírito, de uma maneira, né, assim, né, extemporânea, talvez, aquela aplicação daquela palavra, né, trazendo pessoalmente na vida das pessoas, trazendo aquela aplicação, né, nos mais diferentes sentidos do convívio daquela congregação. Então, esse é um entendimento que, por exemplo, J.I. Parker tinha, né, do termo revelação, por exemplo, também William Hendrickson também tem, e que eu caminho por esse lado, que Deus, ele traz aqui de uma maneira, né, dada pelo Espírito Santo,
a iluminação, a revelação daquela palavra, uma aplicação daquela palavra para a vida das pessoas. Então, ou seja, o entendimento de que a Bíblia não precisava ser apenas profetizada no sentido de ensinada apenas, descortinada, mas ela precisava ser aplicada para a vida das pessoas. Ela precisava ser aplicada para o cotidiano, para as questões que elas estão passando particularmente, né? Então, ele mostra isso, olha, então, essas pessoas, elas deviam ter uma primazia. Se elas receberam revelação daquilo, então, da palavra que ia ter, da aplicação da palavra que ia ter, elas poderiam falar, certo? Então, é nesse sentido que nós entendemos a ideia de revelação, certo? E ele dá uma ordem, olha, então, ó, esse aqui, ele tem uma revelação de Deus, da palavra que foi pregada aqui, então, ele vai falar primeiro que você se cale, depois você fala, certo? Porque todos poderão profetizar, diz o versículo 31, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Paulo quer que todos profetizem, entendeu? Paulo quer que todos falem, proclamem a palavra, mas eles precisam ser consolados, eles precisam aprender como que Deus trabalha essa palavra no contexto que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos experimentando. E aqui, meus irmãos, eu não posso perder a oportunidade e de falar da proeminência da pregação. A pregação expositiva hoje, ela cumpre esses papéis de profecia e de revelação, porque ela nos expõe a palavra de Deus num caráter, vamos dizer assim, vox dei, da questão doutrinária, que ela nos traz o ensino do texto para nós, e ela também tem o propósito de aplicar a palavra na tua vida. E esse é o grande desafio de nós, pregadores, e que muitas vezes nós falhamos, porque nós não conseguimos trazer muitas aplicações claras para vocês. Por isso que nós precisamos da iluminação e da direção do Santo Espírito de Deus na nossa vida, em todo momento, quando nós estamos pregando. Então, olhar para aquilo que nós temos hoje, que é a pregação expositiva, nos mostra essa ordem de Deus, da proeminência da palavra, da primazia da pregação da palavra em todo o nosso culto. Com qual propósito? Para que todos possam aprender e serem incentivados, certo? E serem encorajados por Deus. E aqui, então, Paulo termina com o versículo 32 e 33 nos dizendo: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. E aqui ele nos mostra o princípio de um controle próprio, de discernimento. Não é aquele negócio, esse negócio, ó, o Espírito Santo tem uma palavra para mim, eu tenho que dizer, vocês não podem me segurar, vocês não podem me prender, porque o Espírito fala e eu não posso deixar de falar, entendeu? E aquela ideia, você fala e faz coisas em nome do Espírito, certo? Você planta bananeira, você anda como um leão, você ruge, você faz tantas outras coisas, você voa como uma águia, né? Como nós vemos em alguns movimentos assim. Tudo por causa dessa liberdade do Espírito. Não é isso, certo? Ele vai dizer, olha, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O profeta, ele pode, né, esperar o momento certo, a ocasião oportuna para que essas palavras sejam pregadas. O Espírito Santo te deu, guarda com você até o momento certo de você de falar. Deus te deu uma mensagem numa língua estranha, guarde até que tenha uma interpretação daquilo. Então, veja o princípio, né? Da sujeição, o controle. Isso nos mostra o quê, meus irmãos? Tudo isso caminhando para a ideia de ordem. Deus é um Deus que preza pela ordem. Ele preza pela edificação do seu, certo? Então, como nós vimos aqui. E o quarto e o último ponto, o princípio que Paulo vai destacar aqui é a submissão. E aqui nós enfrentamos um dos textos talvez mais desafiadores da palavra de Deus, né, em relação ao culto, porque Paulo vai dar algumas diretrizes aqui para as mulheres e para os próprios profetas, especificamente falando. Então, dos versículos de número 33, parte B, certo? Até o versículo de número 38, Paulo vai trazer a ideia de uma submissão que deve existir no culto cristão. Então, vamos ler o texto e a gente fala aqui, então, expondo aquilo que nós queremos.
Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? E se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que eu estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, veja aqui esse trecho da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Paulo vai trazer aqui em mente as mulheres. O que Paulo está querendo mostrar aqui? Paulo está proibindo as mulheres de orar, as mulheres de cantar, as mulheres de profetizar na igreja? Não, certo? Por quê? Porque no capítulo 11, no versículo 5, Paulo constata um fato das mulheres profetizando na igreja. E por isso que ele pede às mulheres que profetizam, certo? Que elas se cubram com véu, para demonstrar que elas estão debaixo da autoridade, devido a um contexto próprio, certo? Ali, contexto da época, que as mulheres, elas se cobriam para mostrar que elas estavam, de fato, debaixo da autoridade do marido e também debaixo da autoridade dos anciãos da igreja, dos presbíteros da igreja, certo? Então, Paulo não está proibindo as mulheres de falar, de cantar, de orar na igreja, de participar do culto, de receber o ensino na igreja, certo? Essas palavras, elas têm de ser entendidas à luz do contexto todo, certo? Quando nós vemos certas passagens na Bíblia que são muitas vezes difíceis para nós, por causa do nosso entendimento, da nossa limitação enquanto seres humanos, nós temos de buscar aquilo que o contexto próximo nos ensina, o contexto do livro todo. Essa é sempre uma regra de interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, você olha um texto, certo? Você encontrou dificuldade com ele, você busca o contexto próximo que está dizendo ali, né? E o contexto próximo aqui equivale dos capítulos 10 até o capítulo de número, né, o final desse capítulo 14, mostrando a questão do culto, certo? Então, você procura outros textos na palavra de Deus também que regulem, que falem a respeito desse assunto, tá bom? Como que era o costume das mulheres nas sinagogas? Mulheres se assentavam de um lado, homens sentavam-se de outros, as mulheres não perguntavam nada e era apenas os anciãos que falavam, certo? Porque o judeu tinha na sua cultura, o judeu, eu falo, naquela época, certo? Eles tinham essa questão de que as mulheres não podiam falar, elas deviam ficar caladas, elas não podiam ensinar de nenhum aspecto dentro da igreja. Porém, com Cristo, nós vemos que essa questão ela mudou um pouco, que Cristo trouxe dignidade às mulheres, né, que os judeus, o judaísmo, a religião judaica tinha tirado naquele momento. Ele, tanto que as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram as mulheres, e foram elas que proclamaram o Cristo ressurreto para os apóstolos, certo? Eram mulheres que estavam acompanhando o ministério de Jesus, e tantas como nós vamos ver ali. Paulo não está reprimindo as mulheres aqui nesse momento, mas ele vai falar de uma situação específica dentro do contexto que nós estamos vendo aqui. E também por meio do capítulo 14, versículo 26, nós presumimos que juntamente com os homens que cantavam, que oravam, né, cantavam salmos e hinos, existiam mulheres que também faziam, certo? Então, mulheres que ensinavam, certo? Nós vemos ali a Priscila, certo? E junto com seu esposo Áquila, ensinando, encorajando, por exemplo, Apolo, discipulando Apolo, que foi um dos grandes nomes desta igreja de Corinto, certo? Então, existia um ministério feminino dentro da igreja se desenvolvendo, também atrelado ao ensino da palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus e as mulheres participando disso, certo? Mas o que significa, então, essa palavra de Paulo? Será que Paulo se arrependeu? Né? Será que Paulo mudou de ideia, mudou de opinião? Né? Porque a Bíblia não pode se contradizer. Né? Se em Corinto ele já fala que as mulheres que profetizam e oram deveriam cobrir a cabeça, dando a entender que isso realmente acontecia, por que Paulo fala isso agora? Né? Bem, irmãos,
Então, vamos entender aqui o que está acontecendo, certo? Lembra que eu falei para vocês que, no contexto da profecia, essa palavra ela vem logo em seguida no contexto da profecia e da revelação, certo? Em que as pessoas que profetizavam, elas, né, de uma forma ordeira, sucessiva, elas tinham de trazer a sua palavra, a sua mensagem, e os outros deveriam julgá-la, avaliá-la. Há entendimento de que essa avaliação acontecia publicamente. Não era uma avaliação apenas, vamos dizer assim, particular. Eu julgo aqui, falo aqui, aceito aqui, mas vou embora para minha casa, tudo tranquilo. Não. Depois do culto, as pessoas da pregação, as pessoas tinham aquela ideia de avaliar, de perguntar, de questionar, de fazer, né, de fazer essas comparações com a palavra de Deus, né, com as escrituras do Antigo Testamento, com a doutrina dos apóstolos. É mais ou menos parecido com aquilo que nós temos no sermão de prova no seminário, certo? O seminarista vai lá, sobe ao púlpito, prega e depois os professores vão avaliar. Vão falar da sua exegese, vão falar da língua portuguesa, vão falar da sua homilética, vão falar os pontos que ele acertou, que ele errou, entendeu? Era mais ou menos isso, pouco parecido com isso, os irmãos perguntando, questionando, tendo essa ideia. E nesse momento de avaliação, acontecia de vários homens que profetizavam, certo? De ter mulheres esposas. Então, o entendimento que nós precisamos ter aqui, as mulheres e quantas mulheres, certo? Que se conservem caladas na igreja, está atrelando as esposas, certo? Num contexto, primeiro, familiar, certo? Mostrando aqui da questão de sujeição da mulher ao marido, né? Qual que é a ideia que Paulo está nos mostrando aqui? Que as mulheres elas não deveriam interpelar os seus maridos quando eles pregassem, depois eles pregassem, criticando, fazendo perguntas, fazendo, entendeu? De uma maneira que envergonhasse o seu marido ou então que trouxesse vergonha também para a igreja, né? Mas para mostrar, em respeito ao princípio da palavra, da lei, como ele determina, da submissão, que na verdade não é um apontamento direto da lei de Moisés, mas um apontamento geral de Gênesis 2, 18 a 24, que fala ali dos papéis, né, da criação do homem e da mulher, entendendo que a mulher é a auxiliadora idônea do homem, entendeu? Para que se conserve este princípio e as mulheres não saiam macetando seus maridos depois que eles pregassem, entendeu? Que elas ficassem quietas nesse sentido. Entendeu? Veja que o texto vem logo após a esse momento, certo? Em que Paulo fala a respeito desse julgamento, fala das profecias. Então, diretamente, esse texto nos mostra isso, né? Que elas, em vez de perguntarem, certo? Ali, né, de uma forma pública, de exporem aos seus maridos, eles falassem dentro de casa, perguntassem dentro de casa, para que não houvesse nenhuma exposição nesse sentido, ou trouxesse alguma vergonha para a causa, né, para a igreja, para a própria família, para o próprio marido, então, para a própria esposa. Então, por isso que Paulo ele destaca aqui 3 vezes para que a mulher se cale, entendeu? Por quê? Porque deve acontecer, né? Nós podemos supor, isso é uma suposição, de que na igreja de Corinto as mulheres ficavam, né? Algumas mulheres, quando os maridos se levantavam, elas iam lá e falavam, né? E tentavam, né, vamos dizer assim, questionar toda a pregação ou alguma coisa dessa forma, entendeu? Trazendo uma certa vergonha, uma certa exposição para a igreja nesse momento. Então, o que Paulo fala aqui é entendido dentro desse contexto do julgamento das profecias, do momento em que eles separavam para que as profecias fossem julgadas, certo? Então, é isso que aconteceu. E aqui, então, esse princípio de submissão não é apenas para as mulheres, mas ele começa aqui, então, no versículo 36, continua. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Uma pergunta retórica, que deve ser respondida negativamente. Não. Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Só vocês são detentores do evangelho? Não. Por quê? Porque na igreja, lembra que a igreja era uma igreja que existia várias facções, existia aquele orgulho de uns pertencerem a Paulo, outros a Apolo, e outros que se achavam espirituais, que não precisavam de Paulo, que não precisavam da doutrina dos apóstolos, que eles tinham recebido profecia, revelação da parte de Deus, que eles eram mais os tais. Então, Paulo fala a estes nesse momento, certo?
Se alguém se considera profeta ou espiritual, né, falando aqui, reconheça que é mandamento do Senhor que eu estou escrevendo para vocês. Para mostrar que aquilo que Paulo está escrevendo aqui agora, nesse texto, a carta que Paulo está escrevendo, ela é uma carta com uma autoridade exclusiva da parte de Deus. Tal qual os profetas do Antigo Testamento tinham, tal qual eram os outros apóstolos nas suas pregações, naquilo que eles escreveram, que foi inspirado pelo Espírito Santo e que hoje estão contidos nas Sagradas Escrituras, certo? Então, aqui a ideia é de mostrar submissão à palavra, certo? Vocês devem estar submissos à doutrina, à palavra. Vocês não devem achar que vocês são os melhores, que vocês são, vamos dizer assim, que vocês têm a mesma autoridade que eu tenho, entendeu? Paulo fala diretamente para eles, olha, aquilo que eu recebi, que eu estou deixando para vocês, estou escrevendo vocês como mandamento do Senhor. E diz aqui, e se alguém o ignorar, ele será ignorado por Deus, certo? Ele vai dizer aqui que Deus vai ignorá-lo também, ou deve ser ignorado pela congregação. Se alguém ignora, não reconhece a autoridade de Paulo como apóstolo, deve também ser ignorado. Certo? Então, o princípio da submissão perpassa esses dois grupos, tanto aquelas mulheres que talvez estavam falando, questionando seus maridos publicamente, quanto a esses que se achavam mais espirituais dentro da igreja e achavam que não precisavam da doutrina de Paulo, que não reconhecia a autoridade de Paulo, certo? Que eles fossem ignorados, ou fossem deixados de lado, né? Eles tinham que andar de acordo com o mandamento, ou eles seriam ignorados, tanto por Deus quanto pela congregação. Por fim, gente, os versículos de número 39 e 40 nos traz a grande conclusão, o grande final desta exortação de Paulo, em que ele nos dá aqui três ordens, três aspectos aqui, né? Primeiro, ele incentiva a profecia, certo? Ele diz, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, certo? Ou seja, ele nos mostra que, olha, esse é o dom tem que ter primazia em vocês. Todo mundo falando a palavra. Todo mundo proclamando a palavra, certo? Ele vai falar depois. E não proíbam de que se fale em línguas. Veja, Paulo entende que aquele dom é um dom do Espírito Santo de Deus, foi dado para aqueles irmãos, e eles deveriam ser colocados no culto de uma forma ordeira, certo? De uma forma certa, regulamentada, que não devia ser proibido, tá? Mas não é para a sua própria exaltação, é para a edificação dos outros. Por isso que ele fala no versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, ordem e decência, como diz na Ara, nas antigas traduções que nós temos. Então, qual que é o propósito de Paulo? Mostrar edificação, organização, pregação e submissão, enfatizando o ministério da palavra de Deus aqui. Finalizamos, então, gente, com algumas considerações finais, que nós já perpassamos elas aqui, e só comentando rapidamente. Primeira coisa, o culto não é para a exibição dos nossos dons. Hoje, nós não temos mais, vamos dizer assim, a administração desses dons extraordinários, como acontecia lá em Corinto. Mas a igreja tem muitos dons. A igreja tem vários dons, de pessoas que falam, de pessoas que pregam, que oram, que cantam, certo? E em nenhuma desses momentos, o culto existe para nos exibir, para nos mostrar, para que nós apareçamos e brilhemos ali na frente, entendeu? Que os holofotes caiam sobre nós, que vejam a minha voz bela, vejam a minha pregação eloquente, ou vejam como eu sou intelectual estudioso. Não é isso. O culto não é para a exibição dos nossos dons. Os nossos dons existem a serviço do culto e não o culto a serviço dos nossos dons. É o contrário, né? Deus, ele nos edifica por meio dos vários dons que existem na igreja e esses dons existem para glorificar a Deus. Em segundo lugar, o culto visa a edificação pela palavra. O tema central do culto é a palavra. Não é à toa que Paulo fala que procurem o dom de profetizar, né? Existiam, né? Conforme o tempo vai passando, a história da igreja vai se desenvolvendo, vão se levantando os oficiais, os presbíteros, e a palavra foi ficando mais restrita àqueles que são oficiais. E, de fato, precisa ter aí
vamos dizer assim, uma certa ordem, né? Precisa ter critérios na hora de você eleger uma pessoa que, de fato, seja ali um grande pregador, né? Para ensinar a palavra de Deus. Precisa ter esses critérios, né? Mas tudo no culto deve voltar para a palavra. Cantar salmos e hinos, cantar a palavra, orar a palavra, ler a palavra, pregar a palavra. Então, o culto não é para a gente poder se envaidecer por meio dele, mas é para que nós os enchamos da palavra de Deus. E por fim, entendemos que os dons extraordinários de revelação e profecia hoje estão presentes na pregação expositiva, certo? Esses dons extraordinários que Deus deu no passado naquela igreja, ele pode dar de novo para quem ele quiser. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. São dons que pertencem a ele, e ele dá como grande dispenseiro e Senhor generoso que é. Mas hoje ele tem nos dado a pregação expositiva, tem nos dado os cânticos, oração, certo? Ao longo desses 2000 anos de história da igreja, que é o que tem prevalecido no culto, a pregação e o ensino da palavra. Então, por isso eu digo a você, se você não está numa igreja onde a palavra tem primazia, repense a sua estadia nela, entendeu? Se você não está na igreja onde apenas o holofote está sobre pessoas, sobre personalidades, repense, porque o propósito do culto é a edificação de Deus, a edificação por meio da palavra. Bem, irmãos, concluo aqui a nossa live gravada desta noite e quero dizer para você, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, que posteriormente a gente vai responder. A gente procura responder essas perguntas para vocês, tá bem? Então, não deixe a sua dúvida, registre a sua dúvida para ficar marcada ali, que a gente tem acesso a ela, tá bem? E a gente procura responder isso posteriormente. Então, finalizamos aqui. Que Deus abençoe você, o seu feriado de amanhã, que seja um momento de descanso, de prazer e de alegria. E nós nos vemos no domingo, se Deus quiser, com a graça do nosso Senhor. Até mais.